Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos para que a gente possa aprender os ensinamentos de André Luiz, né? Através dessa obra maravilhosa que é o Obreiros da Vida Eterna. E cada dia, cada sábado, juntos, vamos devagarzinho, conforme a nossa evolução, a gente vai abrindo os caminhos de tanto conhecimento. Vamos então começar aqui. Bem, conforme eu já falei, vamos iniciar hoje o estudo de mais um capítulo, capítulo 4, que tem como título A Casa Transitória, da obra de André Luiz, através de Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna. Conforme a gente costuma fazer, vamos iniciar procurando entender sobre o que a gente vai falar hoje, sobre o que a gente vai, sobre o que André Luiz vai nos trazer de conhecimento hoje. Lógico que um pouco mais reduzido, né, por conta do tempo que a gente tem. Então, vamos ver o que o capítulo 4 nos traz de conhecimento. Então, nós vamos constatar, através de André Luiz, a existência de instituições nas zonas inferiores do plano espiritual destinadas ao amparo de recém-desencarnados e espíritos sofredores ainda na ignorância e revolta. Vamos conhecer também a importância do trabalho da Casa Transitória de Fabiano, que se situa nas proximidades da crosta, e trata-se de um asilo móvel, e vamos conhecer um pouquinho das atividades que esse asilo, essa casa, essa colônia espiritual nos proporciona, as atividades que nós vamos conhecer, o que ela faz. Vamos também falar a respeito da especialização em clarividência, na mediunidade da clarividência, da irmã Luciana, que ajudará na assistência à coletividade sofredora de abismo próximo. Vamos nos assustar também, como André Luiz também se assustou, com a investida de uma horda de entidades cruéis em ataque à casa transitória. E, finalmente, vamos ver como se dá a passagem dos desintegradores etéricos do plano superior, é o chamado fogo purificador, para queimar os resíduos mentais deletérios da região. Então, já vimos que, como em todos os capítulos que nós temos estudado até agora, pontos muito interessantes vão nos chamar a atenção. E conforme as pessoas que acompanham, os nossos irmãos que acompanham o nosso estudo todo sábado, eu encaminhei no grupo, como sempre faço, toda sexta-feira, o resumo do capítulo 4, e também encaminhei 2 artigos muito interessantes, que eu acredito que todos tenham lido, e se não leram ainda, que não percam a oportunidade de fazer essa leitura, porque é um material complementar ao nosso estudo de hoje. Um se tratando do bem e do mal na visão espírita, e outro artigo se tratando da mediunidade, da vidência e clarividência, a distinção entre um e outro tipo de mediunidade. É muito interessante, vale a leitura para que a gente possa compreender mais o que André Luiz vem nos trazer nesse capítulo. Bom, continuando, André Luiz ele vem nos relatando que, atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo, já sabemos que Jerônimo é o instrutor, né, que comanda a equipe de André Luiz, procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas, nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo,
devotado servo da caridade, entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Então, nós vamos observar aí que André Luiz nos faz uma exposição do local, né? O que é o local, qual o objetivo dessa casa transitória, que nós já sabemos que é exatamente buscar a assistência desses espíritos em dificuldades maiores, espíritos mais endurecidos, e também o que ela faz, né? Ele vai nos relatar depois, mais à frente, o trabalho a que ela se propõe. Fala também, logo no início, nessa leitura inicial nossa aí, fala que o nome da casa é Casa Transitória de Fabiano, porque foi fundada por Fabiano de Cristo. Aí a gente precisa saber, claro, quem foi Fabiano de Cristo, né? Então vamos conhecer um pouquinho da biografia de Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo, ele foi um frade da Ordem dos Frades Menores, que ainda jovem emigrou para o Brasil, vindo a desenvolver um trabalho de dedicação e amor ao próximo. Nasceu em Portugal e seu nome era João Barbosa. Certa vez, visitando a cidade do Rio de Janeiro, se aproximou do convento de Santo Antônio, vindo a conhecer ali 2 religiosos. Em um ato inexplicável, disse que seu desejo era fazer parte da ordem e desejava ser um franciscano. Em 8 de novembro de 1704, ele se apresenta à portaria do convento de São Bernardino de Sena, em Angra dos Reis, sendo que 3 dias depois, veste o hábito dos franciscanos e, após um ano de muito trabalho e dedicação, é consagrado frei, trocando seu nome para Fabiano de Cristo. Por volta de 1708, ele recebe o encargo de enfermeiro e, mesmo sem nenhum conhecimento nesse ramo, exemplificou o esforço pessoal e a caridade, auxiliando a muitos. Então, é muito interessante a gente constatar, né, a existência desse frei, que nem brasileiro era, né, veio para cá e ajudar tanto no plano carnal, né, como depois ajudar tantos que necessitavam no plano espiritual. Bom, aqui continuando, devido à estranheza que, quando eles chegaram, né, Jerônimo e André, quando eles chegaram nessa casa de transição, casa transitória, Fabiano, André Luiz estranhou a casa por ser uma coisa muito simples, não tinha nenhuma coisa que chamasse muita atenção. Então, André Luiz explica, Jerônimo, ele fala, ele esclarece a André, o nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural, é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Então, na realidade, a gente pode observar aí que existem muitos espíritos que ajudam nessa casa, que trabalham nessa casa, que têm já um entendimento do trabalho que eles proporcionam, de ajuda, não são espíritos evoluídos, mas são espíritos que estão trabalhando por sua evolução e entenderam a ideia do que é proporcionar
do que para eles é proporcionado através do trabalho do bem, do amor ao próximo. Isso que a gente pode observar aí. Tanto é que no final da frase, olha que interessante, fala que os servidores e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem, passam dia e noite ao lado do sofrimento. A gente pode observar que nesse tipo de instituição espiritual existem regras. Esse passam dia e noite ao lado do sofrimento realmente não é brincadeira. Quem leu o capítulo pôde observar isso, ou seja, uma equipe fica exaustivamente trabalhando em favor dos que sofrem e muito, e ficam lá trabalhando, tem um determinado horário, e assim que uma equipe sai, a outra entra, a outra vai, essa equipe que saiu, ela vai descansar após o exaustivo trabalho. Então, a gente pode observar que existem regras, né, nessas instituições. Vamos trazer isso aqui agora um pouquinho para as nossas casas espíritas, né? Nós sabemos que nas nossas casas também existem regras, também existem normas a serem cumpridas, determinações. A nossa base são os espíritos, e os espíritos vivem nos ajudando, vivem nos norteando, e nem sempre nós paramos para atentar nos ensinamentos preciosos que os espíritos nos concedem. Não é verdade? Vamos continuar, então. Aqui, a Zenóbia, ela quando Jerônimo chega na casa, Jerônimo encontra Zenóbia, que era a diretora da instituição, da Casa Transitória de Fabiano, e oferece, ao mesmo tempo oferece, no que ele pudesse ser útil, ele e a equipe dele, oferece essa ajuda a Zenóbia, no que eles pudessem ser úteis. E Zenóbia fala: aceitamos o concurso, reconheço a presença de um grupo harmonioso e desde a semana finda aguardava ensejo, não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemo-la para a vizinhança da casa, porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Aqui nós podemos observar dois pontos importantes. Primeiro, que é bem interessante quando Zenóbia se refere que Zenóbia era uma entidade já de algum merecimento, tanto é que dirigia a casa transitória, era uma entidade que estava bem trabalhada no sentido da evolução dela, e mesmo assim se tratava de uma pessoa, de um irmão que era bem próximo a ela, uma pessoa muito querida, e que mesmo assim ela relata que teve grande dificuldade em encontrá-lo. Isso é bom para que a gente possa entender e perceber, porque tem algumas pessoas que acham que quando a gente desencarnar, vai todo mundo se encontrar no mundo espiritual. É uma coisa assim, mas que beleza, vamos todos nos encontrar e vivermos felizes para sempre. Não é bem assim, né? Não é assim. Então, a gente tem que entender que a cada um segundo a sua evolução. Alguns irmãos
por ainda necessitarem de mais entendimento, mais processo evolutivo, vão ficar em graus diferentes. Então, nem sempre a gente consegue encontrar aquela pessoa querida que a gente achava que, eu desencarnei, vou encontrar com ele lá. Não é assim, né? Tanto é que Zenobia nos relata isso claramente, quando ela diz que se tratava de uma pessoa muito querida, e apenas agora ela conseguiu encontrar, e olha a situação em que ele estava. Ele estava numa situação tamanha de tanto sofrimento e dificuldade, tão endurecido esse espírito, que não foi capaz, não tinha como conceder abrigo a ele, tinha que ser feita uma proteção indireta, porque ele seria encaminhado logo para a reencarnação expiatória. Esse ponto da reencarnação expiatória é um ponto que vale a pena a gente entender um pouquinho melhor, né? Porque Allan Kardec, ele nos fala da reencarnação programada e da reencarnação compulsória. Então, vamos entender um pouquinho, e quem vai nos ensinar um pouquinho disso aí é Jorge Elahá, que é um expositor espírita, alguns devem conhecê-lo, e eu não conhecia muito, já sabia da potencialidade dele, né? Mas tive a grata satisfação de gostar ainda mais do que eu já gostava. E aqui também, nesse slide, a gente pode observar que foi falado a respeito de onde esse espírito endurecido estava, onde esse irmão estava. Fala que ele estava no abismo próximo. André Luiz, ele lança essa denominação de abismo com muita propriedade. As pessoas que acompanham o nosso estudo devem lembrar que no capítulo 1, Convite ao Bem, nós encaminhamos um material complementar, e um desses materiais foi a respeito das 7 esferas da Terra, uma matéria, um artigo da revista O Reformador, em que nos explicava essas diferenças, né, desses locais, dessas zonas da Terra, né? Então, só para a gente reforçar a nossa lembrança em relação ao abismo, vamos rever essa matéria que foi encaminhada. O abismo é a primeira e a mais inferior das esferas, só habitada por Joe em sua pior condição. A nomenclatura é empregada por João Evangelista em Apocalipse 20, 1-3, quando diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Segundo a doutrina espírita, esse ser diabólico chamado Satanás não representa uma entidade tomada individualmente, mas uma falange de espíritos que se feriram profundamente perante a lei. Na definição de André Luiz, são espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Está no livro Libertação, capítulo 8, no título Inesperada Intercessão. Até as entidades obsessoras atuantes na crosta terrestre denotam conhecer e temer essa formidável região abissal. Quando Jesus ordenou os espíritos imundos que saíssem do endemoniado Gerazeno, eles lhe rogaram que não os mandasse sair para o abismo. Está em Lucas 8,31. Eles preferiram a manada de porcos. Isso é só para a gente lembrar. E como curiosidade, é bem interessante, eu achei um desenho
que retrata, segundo esse pintor italiano, Sandro Botticelli, é um desenho de 1480, que está na Biblioteca do Vaticano, que se chama O Abismo do Inferno. Essa obra de arte, ela é desse pintor, Sandro Botticelli, que, não sei se dá bem para vocês observarem, mas ele retratou uma caverna no formato de um funil, dividida em 9 faixas, 9 anéis. E, segundo ele, esses 9 anéis seriam os vícios, se traduziriam pelos vícios em que o homem vai passando, a ganância, a luxúria, o ódio, entre outros pecados, né? A gula, pecados, né? Não no sentido mesmo literal, mas nesses vícios em que ele vai passando por esses anéis, vai afunilando e, por fim, ele chega no abismo, que seria um caminho sem volta. Mas o mais interessante é que esse pintor italiano, esse Sandro Botticelli, segundo informações, ele teria tido essa inspiração de desenhar esse abismo do inferno baseado numa pregação de um padre católico que se chama Jerônimo Savonarola, que ele se intitulava profeta, que inclusive foi um defensor arraigado da reforma da Igreja Católica. Ele se intitulava profeta, ele tinha visões e destruía, assim, objetos de arte, ele era um revolucionário. Inclusive, ele acabou sendo excomungado pela igreja, esse padre, e segundo a história relata, Leonardo da Vinci teria reproduzido a face desse padre, Jerônimo, na Última Santa Ceia, aquela obra que todos nós conhecemos, né? A Última Santa Ceia, de Leonardo da Vinci, na figura de Judas. O rosto que ele pinta é o rosto desse padre, que foi a inspiração por uma pregação de Sandro Botticelli para desenhar esse abismo do inferno. Claro que nós também estamos estudando André Luiz e também temos que ter essa visão ampla do mais além. Assim como André Luiz nos descortinou um pouquinho mais do véu que Kardec começou a levantar, nós também, devagarzinho, vamos abrindo os nossos horizontes. Vamos continuar, então. Bom, aqui continua Jerônimo falando para Zenóbia, quando ela agradece, né? A Zenóbia agradece pela ajuda que eles vão dar. Jerônimo fala: designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Então, a gente pode observar aí uma coisa bem interessante, que talvez alguns espíritas não saibam, né? Os espíritos desencarnados, eles também são dotados de mediunidade. Não é só os encarnados, né, que têm essa mediunidade, né? Esse tipo, porque também é um dos tipos de mediunidade que nós conhecemos. Mas os desencarnados também. Aí vem um questionamento interessante. Mas, segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns, o médium seria uma pessoa, um encarnado, porque ele seria exatamente a ligação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, aí vem a pergunta, mas não teria necessidade de um corpo físico para que pudesse acontecer? Quando a gente lê isso, esse relato e essa constatação de que os desencarnados também podem servir como médiuns, nos vem essa interrogação.
inclusive baseado no que Kardec fala no Livro dos Médiuns. É muito interessante. E continuando, logo no próximo slide, a gente vai ver que Jerônimo, ele dá uma explicação mais ampla sobre, porque André Luiz, ele entende, né, como ele estava conhecendo todo esse processo, ele não consegue entender por que todo mundo que está ali não consegue ver como Luciana, né? Então, Jerônimo, naquela paciência toda e no sentido de instruir, não só a ele, como a todos nós, ele explica: não devemos esquecer os imperativos da especialização. Jerônimo continuou: se não vejamos, o Padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas, no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa nesta casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa de algum modo, mas não tanto e tão bem como o Padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. Olha quanto conhecimento que Jerônimo nos trouxe. Ele observa nessa fala que existem as especializações, cada um tem a sua aptidão, e lá não é diferente. Se continua, é o que eu volto a falar, e já falei em outros estudos que nós fizemos, né? A morte não santifica ninguém. A nossa escala evolutiva, ela continua. Nós continuamos aprendendo, continuamos exercitando, continuamos no que nós somos melhores, nas nossas aptidões, nós vamos desenvolvendo, vamos sendo úteis, vamos conhecendo outras áreas e também sendo úteis nessas outras áreas. Mas a gente vai se aperfeiçoando e se aprimorando naquilo que a gente carrega, naquilo que a gente é melhor. São as especialidades. E olha como é que Jerônimo explica e fala muito bem sobre essas especializações no mundo espiritual. É uma coisa muito interessante para nós, que temos, muitas vezes achamos, né, que desencarnou é tudo diferente. Não é, gente. A gente continua em grande processo de aprendizado. E André Luiz continua. Nesse ponto, ele relata, era determinado servo da vigilância que chega de repente, né, interrompe a conversa que eles estavam tendo e anunciou o precípite: irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou, todas as luzes, e liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Então, aqui a gente pode observar que Zenóbia, ela manda acender as luzes. Foi informado a ela que essas entidades se aproximavam da casa. Essa agulha de aviso a gente pode interpretar como sendo um radar,
né, que indicou a posição exata que esses espíritos estavam na casa, a quanto ainda faltava para eles chegassem na casa, e ela mandou imediatamente que acendessem as luzes, todas as luzes. Gente, a gente sabe que essas entidades, esses nossos irmãos ainda ignorantes, eles trabalham nas trevas, né? Eles trabalham na escuridão. E as luzes, imaginem um grande campo de futebol, todas as luzes sendo acesas, né? A luz, ela mostra o que realmente se precisa ver. Então, o processo de se mandar ligar as luzes, a luz, ela é a vida, a claridade é a vida. E essas entidades, elas se organizam e trabalham e planejam nas sombras. Então, a luz realmente é muito importante, além das forças de defesa elétrica que pediu que fossem ligadas também, né? Quer dizer, seria um contra-ataque no caso do ataque. Então, continuando aqui, Zenóbia, ela fala sobre esse tipo de entidade, né? Dessas entidades endurecidas, nessas entidades das sombras. Ela se pronuncia um pouco quanto a esses nossos irmãos. Ela fala: a tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania? Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais? Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Nós temos aí também grandes pontos de esclarecimento para nós. Por quê? Zenóbia aí está dizendo que realmente esses, infelizmente, muitos que têm uma sabedoria muito grande, né, e são de profundo valor intelectual, acabam, por isso, pelo orgulho, pela vaidade, por tudo, pelo poder que cega, elas acabam se desviando do caminho do bem e acabam se precipitando nesse despenhadeiro, né? Acabam, e essas entidades ainda em situação de grande ignorância são extremamente organizadas, extremamente. Eu tive a curiosidade de ler um artigo até de uma entidade que chama CEPEC, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas de Curitiba, quase que é CEPEC, um artigo muito interessante. Eu até tive a curiosidade de separar alguns trechos. Eles fizeram um estudo a respeito, o estudo se intitulava Conhecendo as Trevas, muito interessante e que nos chama muito a atenção pelo que eles falam a respeito. Nós devemos observar bastante. E tem uma partezinha, até separei, que eu achei muito interessante. Eles falam que no nosso lar, na página 293, fala o seguinte: a maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Então, nós sabemos que esses espíritos, eles são extremamente inteligentes. Eles são espíritos
que tem um conhecimento vastíssimo de ciência, teologia, ensinamentos bíblicos, de várias áreas da ciência, não são espíritos ignorantes, digo assim, no sentido de cultura, né? São espíritos extremamente ardilosos e inteligentes. Aí vem alguém e diz, eu já ouvi isso, mas nós não temos que ficar presos a essas denominações, a conhecer essas entidades das trevas. Temos sim, temos sim. Por quê? Olha que coisa interessante que esse estudo fala. Olha que interessante. Precisamos falar das trevas para conhecermos as trevas. Se não conhecermos como eles manipulam os tarefeiros espíritas, como é que vamos saber nos defender deles? Agora que vem mais interessante. Para isso, é preciso refletirmos essa condição de nos conhecermos, até porque toda a ação das trevas exteriores é um reflexo das trevas que nós carregamos dentro de nós. É preciso realmente realizarmos a nossa reforma interior para sairmos da sintonia dessas entidades. E olha que coisa interessante que eles falam também. Não podemos esquecer que os benfeitores espirituais trabalham respeitando o nosso livre-arbítrio. Uma casa espírita séria possui o seu campo de proteção como uma cerca elétrica construída pelos benfeitores. Mas quem mantém essa cerca ligada são os trabalhadores encarnados. Não é interessante essa lógica? Então, os benfeitores estão ali. Eles protegem a nossa casa, eles protegem a entidade espírita. Mas quem liga e desliga a cerca são os encarnados. Olha só que analogia interessante e bem reflexiva para nós. Não é verdade? Vamos continuar. E continuando a respeito, Luciana, ela se mostra com muito medo, né, dessa aproximação desses nossos irmãos que vão criar uma verdadeira balbúrdia, né, tentando atacar essa casa transitória de Fabiano. E Luciana chega para Zenóbia e pergunta para Zenóbia assim, minha irmã, será que não é melhor a gente entrar em prece? Vamos orar? Aí Zenóbia responde a ela, já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema sobrevir com a resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. Zenóbia está simplesmente e de uma forma bem diplomática dizendo a ela o seguinte, que a oração é uma coisa que tem que fazer parte de nossos dias. A oração ela tem que ser diária e tem que ser como um preparo para que nós possamos conseguir nos desvencilhar do mal que possa vir a acontecer no nosso dia a dia. Então, a oração, isso eu digo para mim mesma, porque a gente tem a mania de entrar em oração, entrar em prece na hora que o problema acontece. Ou estou mentindo? A gente sempre pensa em orar na hora em que a situação aperta. E não é aí. Não é assim que as coisas devem acontecer. A gente tem que entender que a prece, que nunca fica sem resposta, a nossa prece, a nossa súplica, a nossa oração, ela tem que acontecer também com um escudo protetor para o nosso dia a dia. É aí que nós temos o nosso verdadeiro preparo
E é aí que começa a nossa verdadeira reforma. Essa é o nosso grande desafio. Continuando. Aí é só para a gente ter uma ideia do assombro em que André Luiz ficou, porque ele nunca tinha visto, ouvido uma situação semelhante. Então ele relata: pus-me assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos. A diretora resoluta ouviu serena e determinou: emitam raios de choque fulminante, assestando baterias. Então, realmente se travou ali uma luta, né, vamos dizer assim, entre aspas, e a gente não tem capacidade de imaginar, porque isso tudo foi muito bem articulado, a gente não tem essa capacidade de direcionar a nossa ideia para essa visão. Porque não tem, a gente não tem parâmetro para isso, né? Mas imagina o André Luiz ficar assombrado. Depois que tudo se estabilizou, tudo se equilibrou, né? E eles realmente bateram em retirada, depois do contra-ataque, logo em seguida, a irmã Zenóbia, a nota do dia, vinda do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Isso um colaborador da casa veio informar a irmã Zenóbia. Aí nós podemos observar, quando diz vinda do plano superior, nós podemos observar que existe uma hierarquia. Toda entidade espiritual, toda casa, toda colônia espiritual, ela está subjugada a regiões superiores, né? Ela recebe ordens, existe uma hierarquia. Toda a estrutura do mundo espiritual é muito bem organizado, assim como o mal. E aí, replicou a diretora: o fogo, patenteando agora inexcedível emoção. Bem suspeitei, ponderou, acrescentando: o nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu: solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o Oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação, irei eu mesma fazer o pedido. Então, gente, depois da passagem, né, logicamente que a gente sabe, depois da passagem desses espíritos trevosos, há necessidade de uma purificação do ambiente, né, para que sejam, o fogo, ele vem, né, a luz vem como uma purificação desses resíduos mentais, né, dessas entidades, esses resíduos que precisam ser retirados, precisam ser purificados. Imagina a quantidade de energias, de vibrações negativas em que ficou carregado o ambiente por conta desses espíritos, né, que deixaram tudo isso naquele local. E aí também a gente pode observar que se fala de duas instituições muito parecidas com a Casa Transitória, que é o Oratório de Anatilde e a Fundação Cristo. Ambas têm a mesma finalidade, né? Então, são casas irmãs que têm a mesma finalidade do auxílio a esses irmãos endurecidos. E antes que a gente termine a nossa exposição de hoje, com mais um slide, eu gostaria de que a gente pudesse ter um entendimento maior a respeito desses irmãos endurecidos e que, com certeza, encarnados, tiveram uma passagem por essa encarnação muito difícil para muitas pessoas. Eles proporcionaram muita tristeza, muita discórdia, muita morte e, com certeza, foram
foi muito difícil para a grande parte da humanidade, essa situação em que esses grandes líderes, que não eram pessoas desinformadas, ao contrário, eram pessoas muito cultas, foram capazes de deixar que acontecesse. Que toda essa lição de hoje tenha nos servido de uma grande lição, que a gente possa entender que todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Segundo Zenóbia, somente a sabedoria é eterna. E que nós possamos entender que, até vou aqui parafrasear um grande amigo que disse sempre que o mal trabalha para o bem e nem sabe. E é fato. Que nós entendamos o mal e que nós possamos, dentro dos nossos corações, sentir que o bem sempre, sempre vai prevalecer. E agradeço muito a oportunidade de estar aprendendo com todos vocês e estarmos fazendo esse estudo juntos. E que cada dia do nosso encontro seja um aprendizado com muita dedicação e com muitos frutos. Gratidão pela noite de hoje. Até o próximo capítulo, até o próximo entendimento, até o próximo estudo. Muita gratidão.